A comunicação que se segue tem o tema Conservação e Manutenção de Janelas no Centro Histórico do Porto, uma proposta participativa. É um tema que será comunicado em coautoria por Esmeralda Paupério, que é engenheira civil pela FEUP e membro do Conselho de Administração do ICOMOS. Domingas Vasconcelos, arquiteta da FAUP e também membro do Conselho de Administração do ICOMOS. Teresa Ferreira é arquiteta licenciada pela FAUP e membro do Conselho de Administração do ICOMOS. Xavier Romão é engenheiro civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia, é doutorado em Engenharia Civil pela FEUP. Francisco Sousa Rio, arquiteto da FAUP. Aqui na mesa comigo está a Teresa e a Domingas. Pode ser assim, não pode? Eu vou começar, como já foi referido, a apresentar uma comunicação conjunta de arquitetos e engenheiros, colegas do ICOMOS e também aqui presentes, com o título Conservação e Manutenção de Janelas no Centro Histórico do Porto. Vamos apresentar uma proposta participativa. Vou começar com uma breve nota introdutória, primeiro sobre o conceito de manutenção, uma cultura que sempre existiu na história da construção, transmitida de geração em geração e que se foi progressivamente perdendo com a sua industrialização. Há, portanto, atualmente, um ciclo perverso e vicioso que alterna continuamente entre degradação e intervenção profunda, ao mesmo tempo que os custos aumentam e a autenticidade e os valores patrimoniais desaparecem. Inversamente, um ciclo mais virtuoso da manutenção induz um melhor controle ou mesmo a redução dos custos, uma maior preservação da autenticidade e dos valores patrimoniais, uma continuidade com os saberes construtivos tradicionais, como sabem, atualmente em desaparecimento, nomeadamente através da capacitação e do envolvimento dos habitantes na preservação do seu património. A segunda nota prende-se já com o tema mais específico que nos traz aqui, das caixilharias, e começaria com um ensaio provocador realizado alçado num ponto importante da cidade do Porto, o Largo dos Lóis, onde é evidente como a substituição dos caixilhos existentes por um vidro único num conjunto de edifícios leva à sua descaracterização ou mesmo perda de identidade. Esta provocação tem a ver com uma tendência ou moda atual de substituir os caixilhos ditos aos quadradinhos por um caixilho de vidro único e que Álvaro Siza compara, como vêem na citação, a um velho desdentado. Ou, noutro caso, com uma simples alteração da espessura do caixilho para a introdução do vidro duplo, também altera completamente a sua expressão. Porém, sabendo que nas intervenções de reabilitação temos sempre que conciliar, por um lado, as exigências de desenho e conservação material e, por outro, as exigências regulamentares de conforto e económicas, trouxemos um caso concreto em que, na nossa opinião, há a conjugação de ambas as exigências. A intervenção no Chiado de Álvaro Siza, passo a citar, temia que houvesse uma obrigação de colocar vidro duplo, pois este altera completamente a secção e o espírito das caixilharias, que ali têm um peso muito grande, como no caso do Porto. Assim, como podemos ver no pormenor construtivo, opta por fazer uma janela exterior de vidro simples que reproduz o modelo pombalino, preservando assim a identidade da pré-existência, e adiciona um caixilho duplo pelo interior, portanto, com uma caixa de ar entre estes, e garantindo assim o isolamento térmico e acústico. Por fim, para terminar esta breve nota introdutória, gostaríamos de rebater outro argumento, desta vez de ordem económica. Por exemplo, num caso em que infelizmente não houve alterações de manutenção
e é mesmo necessário substituir os caixilhos. Os preços andam aproximadamente na ordem dos 650 € por janela. Já numa recuperação em que se recorre a próteses da mesma espécie, estamos a falar de menos de metade do valor de substituição. E, por fim, numa situação em que é possível a conservação, tratamento e pintura, os preços reduzem substancialmente para os 20% dos custos de substituição, sendo então falsa a ideia de que é mais barato substituir do que conservar ou reparar. Foi então, com estes pressupostos, da necessidade de recuperar práticas de conservação e manutenção, atualmente em desaparecimento, e da importância do caixilho de madeira na identidade do Centro Histórico do Porto, que nos propusemos a organizar uma oficina participativa. Janelas com tinta têm muito mais pinta, que a Domingas vai passar a apresentar. Boa tarde. Vamos então falar da oficina de rua Janelas com Tinta Tem Muito Mais Pinta. Esta oficina foi proposta por alguns membros do ICOMOS Portugal ao programa Manobras no Porto, que decorreu em 2011 e 2012, sobretudo no Centro Histórico, e contou com o apoio do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura e do Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia. Como a Teresa já referiu, a janela, sendo um elemento frágil na construção, tem, no entanto, um papel muito importante na caracterização da imagem arquitetónica dos edifícios e também, e consequentemente, na qualificação dos espaços públicos urbanos. A oficina visava chamar a atenção, em primeiro lugar, dos habitantes para a mais-valia que os simples trabalhos de manutenção trazem à paisagem cotidiana. O objetivo nunca poderia ser resolver com uma solução mágica este problema das janelas que dia após dia se vão degradando. O que foi tentado foi, com uma operação muito confinada e breve, tentar desencadear um efeito de longa duração. Criar a convicção e a vontade de manter pintadas as janelas das casas, porque assim ficam logo mais bonitas e porque, além disso, se vão conservando ano após ano. Fizemos, pois, um convite para uma experimentação, um convite a pôr as mãos na massa, a participar numa experiência como se fosse num laboratório, em que, com o material indicado, seguindo as instruções, se chega a ver o resultado esperado. E foram cerca de 30 as pessoas que quiseram participar diretamente. Esgotaram as inscrições. Portanto, havia 30 pessoas que quiseram pôr as mãos na massa. Alguns eram estudantes de arquitetura e engenharia, mas houve também moradores do Centro Histórico. Houve mesmo o caso de um pai e um filho que moram perto dos clérigos e que querem pintar as janelas da sua casa. É o caso daquele senhor que está ali com o pincel. E para que a experiência fosse o mais realista possível, conseguimos, junto do proprietário, a autorização para intervir numa casa do Passeio das Virtudes. As orientações técnicas estiveram a cargo de um profissional da arte, o mestre pintor Júlio, que está ali a exemplificar como é que se pinta. A oficina decorreu nas tardes de terça, quinta e sábado da primeira semana de outubro, para tentarmos respeitar os tempos de secagem próprios dos materiais. Tratando-se de uma atividade de rua, acabou por suscitar também o interesse de muitas outras pessoas que iam a passar, sobretudo no sábado, altura em que havia outras iniciativas integradas no Manobras a decorrer no Passeio das Virtudes. Alguns eram turistas, mas eram sobretudo habitantes do Porto. Importa salientar a aposta que tentámos fazer neste ponto: a participação dos cidadãos. Não foi uma iniciativa dirigida a profissionais, mas aos cidadãos, proprietários, inquilinos, moradores. Porque acreditamos que se os habitantes da cidade puserem de facto as mãos na massa, seja numa intervenção coletiva, serão esses mesmos habitantes da cidade os melhores cuidadores do património e, simultaneamente, os que dele mais beneficiarão.
Resumindo, como súmula da atividade, foi produzido e distribuído aos participantes um desdobrável com uma síntese das 3 principais fases deste trabalho: limpeza e decapagem, emassamentos e betumagem, aplicação de primário e duas ou três de mãos de tinta de esmalte. Agora vemos aqui uma imagem da situação em que estava a casa onde houve a intervenção, e esta foi a fotografia que tiramos depois de realizar a oficina. Temos agora também um pequeno filme que fiz. Se quiserem depois ver o filme no YouTube de novo, podem ver, que ele está disponível. Mas vamos vê-lo aqui todos juntos e assim ficam com uma ideia mais concreta daquilo que se passou. A operação começou com a desmontagem das janelas, uma a uma, com muito cuidado. O mestre pintor exemplificou as operações, que começaram com, precisamente, usando um formão, descascar toda a tinta antiga. Eram várias camadas também de betume, de vidraceiro, que estava seco. As janelas não estavam nada em bom estado, a parte inferior estava mesmo já tapada com uma chapa, como podem ver aqui. Nós não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma prótese, portanto esta oficina foi apenas de pintura, não foi de carpintaria. Os participantes foi-lhes fornecido todo o tipo de equipamento para terem um maior cuidado, não se magoarem. Lixagem e a aplicação da primeira fase, que é o primário. O primário convém ser oleoso para agarrar melhor e proteger melhor em relação à umidade do exterior. Normalmente o melhor é pôr também uma subcapa. Neste caso não tivemos a oportunidade de colocar esta subcapa, apenas se colocou o primário e depois o esmalte. As partes fixas das janelas, nomeadamente a bandeira, não houve a oportunidade de desmontar, portanto foi feito o trabalho no próprio local. As condições de segurança também não eram as melhores, como podem ver. Aqui temos então a colocação de novo betume de vidraceiro para segurar os vidros, usando uma espátula própria. Algumas partes da janela tinham uma espécie de tafifes que serviam de betume. Esses tafifes não foram retirados, optou-se por não se retirar, foram simplesmente mantidos e pintados. Tafifes em madeira, como estamos aqui a ver. Foi uma experiência muito agradável, as pessoas deram-se todas muito bem, criaram-se laços de amizade, como convém nestas experiências participativas. Vemos aqui uma participante com muito cuidado nesta fase de betumagem, emassamento até desta parte mais degradada da janela. Há também esta operação de limpeza dos vidros,
com um raspador, uma lâmina, para que os restos de tintas antigas possam sair. E sempre mais uma lixagem entre cada uma das operações. Aqui temos a esmeralda. Aquele caso era um pai e um filho que estavam ali a trabalhar, os dois. A tinta também cobre o betume. Eu julgo que já estamos na fase de esmaltagem, exatamente. Deram-se 2 mãos de esmalte em 2 dias diferentes. E uma a uma foram-se remontando as janelas no seu local de origem, colocando as dobradiças no seu sítio outra vez. E ora, aí está, começa a ficar mais bonito o resultado final. O antes e o depois. Mantém-se a autenticidade. Mantém-se as janelas. Alguns dos participantes. E um brinde final ao trabalho executado. Muito obrigado.